Então nós temos aí a continuação da mensagem que eu preguei no domingo passado. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias logo para João, capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 17 para que possamos relembrar essas coisas, essas verdades do texto. Nós vamos falar um pouco menos do texto hoje, mas eu gostaria de ler para que possamos ter em mente esse texto base, em que Jesus deu o exemplo. Então, como a mensagem se chama Servindo nos Passos de Jesus, nada melhor do que possamos ler essa passagem para entender o que Jesus fez. Então, abram suas Bíblias, né? Tem algumas passagens aí nos slides, se vocês conseguirem ver. Se não, você só acompanha, vai dar certo. João 13, versículos 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendo-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos faço? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Pai querido, graças te damos, mais uma vez em oração, te pedimos a tua bênção, a tua direção, que no abrir da minha boca eu consiga, ó Deus, com o auxílio do teu Espírito, ser fiel às sãs palavras das tuas Escrituras. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, nos dê, ó Deus, um tempo bom de aprendizado, nos ajuda a nos concentrar, a estarmos atentos, que o teu Santo Espírito possa estar fazendo isso aqui nesta manhã. Assim te damos graças e te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Hoje eu estou sem o meu passador. Tu quer ficar lá, amor? A Raíssa vai ficar? A Raíssa está sem a Sara hoje. Está de folga, é? Então ela vai passar. Se der para ver alguma coisa, bem. Se não, não precisa ficar forçando a vista, que vai doer. Então vamos lá, eu vou fazer uma pequena revisão da mensagem anterior. Na mensagem passada, nós vimos a parte 1, e nós vimos que, segundo o Senhor Jesus, servir é uma ordem para todos. Ele vai falar isso no versículo 14 do texto que lemos. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Todos os que estavam ali diante de Jesus precisavam fazer isso, servir uns aos outros.
E no versículo 17, ele vai dizer que, mais uma vez, aqueles que querem ser realizados, que querem ser plenos na vida cristã, na caminhada com Jesus como discípulo, eles precisam observar esse princípio. Versículo 17, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não é bem-aventurados se vocês leram esse princípio. Não é bem-aventurado se vocês já ouviram falar dele. Ou se vocês já compreenderam esse princípio. Bem-aventurados sois se praticardes. É uma ordem para todos. Nós vimos também que tanto os que lideram quanto os que são liderados precisam obedecer esse princípio. E nós reforçamos com a passagem de Lucas 22, versículos 26 a 27, onde Jesus diz que os grandes desse mundo, os que governam, os que têm autoridade, eles dominam. E eles muitas vezes são servidos pelos outros. Mas no reino de Jesus, na dinâmica que Cristo queria implantar para os seus discípulos, para a sua igreja, os que são em evidência, vamos dizer assim, os que estão em evidência, os que ensinam, os que lideram, eles também precisam servir. E na realidade eles precisam servir mais do que os outros. Porque ele disse, olha, quem quiser ser grande no meu reino, seja o servo de todos. Então aqueles que lideram precisam servir e também os que são liderados. Todos precisam obedecer esse princípio. Não há diferença. Não há o pastor que é servido, o sacerdote, o bispo, o apóstata. Os que se dizem apóstolos, né, que na verdade são apóstatas. Então, todos precisam servir. O terceiro princípio que aprendemos na mensagem passada é que servir a Deus e servir aos irmãos são duas coisas inseparáveis. Há uma ideia errada em que as pessoas às vezes se fiam ou querem dizer que fazem um serviço a Deus sem prestar um serviço aos irmãos. Isso não é verdade. Isso é uma contradição, segundo as Escrituras, porque a Bíblia diz isso em 1 Pedro 4:10. E também aqui no versículo, né, na nossa leitura, Jesus disse que vós deveis servir uns aos outros. E lá em 1 Pedro 4:10 diz, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros ou como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Os dons são ministrados aos outros. Quando eu estou aqui, eu estou pregando, eu estou servindo a Deus, mas eu estou ministrando a vocês. Quando os irmãos estão tocando aqui, eles estão servindo a Deus, sim. Mas como é que eles fazem isso? Eles estão tocando para adorar em congregação. Eles estão servindo a vocês. Quando eles tocam aqui, não é para eles serem vistos, eu sou o melhor músico, eu sou o melhor cantor. É para dizer, olha, meu irmão, eu estou aqui para servir vocês. Eu estou tocando esse violão para o louvor ficar mais bonito, porque eu quero servir a Deus através dessa edificação que eu vou prestar a vocês. A quarta e última lição que nós aprendemos, nós vimos como devemos servir a Deus. E eu coloquei 4 formas que as Escrituras nos trazem, como deve ser esse nosso serviço. Primeiro, devemos servir a Deus com temor. Quem lembra disso? Eu usei pelo menos 3 passagens, a de Hebreus capítulo 12, que devemos servir a Deus com temor e tremor. Nós devemos também servir a Deus com temor, Salmo 2:11, e vimos também Jeremias 48:10, onde diz lá, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então há esse princípio do temor, do respeito. Não é um medo, mas é um respeito extremo, uma reverência, né, que devemos seguir com muita seriedade, vamos dizer assim, uma reverência com total seriedade e comprometimento. Pronto, essa é a palavra, seriedade e comprometimento, ok? Devemos, em
Em segundo lugar, servir a Deus com sinceridade e verdade. Eu usei a palavra, aquela passagem de Josué 24:14, que ele disse: olha, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Também usei a ilustração de Elias, quando ele chega lá no Monte Carmelo, ele disse: olha, vocês têm que parar de cochear, têm que parar de ficar com o coração dividido entre duas coisas. Até quando cocheareis, né? Se Deus, ou Yahué, Yavé é Deus, serviu. Agora, se Baal é Deus, vai para lá, serve só a Baal, deixa de estar com essa conversa de dizer que serve a Deus também. Não podemos servir a dois senhores. Eu usei também essa passagem de Mateus 6:34, onde o Senhor disse que ou a gente vai agradar um e desagradar outro. Então precisamos estar com o coração totalmente dedicado a servir com sinceridade e verdade. A terceira maneira como devemos servir, no domingo passado, foi servir com alegria e gratidão. Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria, entrar com Ele, com cânticos de gratidão. E a quarta maneira de servir é servir com fidelidade, conforme a palavra de Deus requer de nós. Fidelidade. Note que sinceridade e verdade está muito ligado a essa questão da fidelidade. Eu usei Josué capítulo 1:7, que vai dizer, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Tem cuidado de fazer tudo conforme tenho determinado na lei que entreguei a Moisés. E não se desvie, você tem que fazer conforme a palavra vai determinar. Ok? Então, pensando nesse resumo, nós finalizamos também com um exemplo positivo de Davi. Ele era dedicado em servir a Deus. Nós vimos que ele tinha essa determinação no seu coração desde cedo, quando ele enfrentou Golias, que Golias, vendo ele desarmado, só com a funda, disse: esse menino está doido, esse menino, ele pensa que é alguma coisa. Aí disse palavras duras contra ele, praguejou contra Davi, no Cearenseis esculhambou com Davi, disse lá palavrões com ele, e Davi disse: olha, tu vens a mim, com espada, com escudo, porém eu vou em nome do Senhor. Não é com espada, não é com escudo. Se a mão do Senhor estiver conosco, nós vamos ter a vitória. E assim foi. Vimos também que Davi, ele se dedicou totalmente a fazer uma casa para o Senhor. Ele intencionou isso com sinceridade, com verdade. Ele quis buscar a Deus de tal forma que ele estava ali dedicando toda a sua vida a servir a Deus. E não somente ele teve a intenção, mas ele colocou em prática. Ele ordenou as turmas dos levitas, dos sacerdotes, deixou tudo bem mastigadinho para Salomão. Salomão só pegou o livro e disse: olha, você, está aqui, papai deixou. Foi papai que mandou, está aqui. E ele ainda deu também ofertas, muito ouro, muita prata. Ele disse: olha, eu não vou servir ao Senhor sem que isso me custe. Esse é o grande testemunho de Davi. Nós temos que servir a Deus também com nosso coração, mas também com os nossos bens, com todo o nosso ser. Irmãos, eu vou então introduzir hoje, eu não quero me demorar muito nessa mensagem, apenas a conclusão da mensagem passada. Talvez esse texto ele vai estar muito interligado, esses textos com os outros, mas eu queria falar hoje sobre motivação. Já sabemos como devemos servir a Deus, e hoje eu queria falar, pode passar isso daí, se der para ver alguma coisa? A motivação, eu coloquei a pergunta: servir sem as motivações corretas agrada a Deus? Na mensagem passada eu fiz várias perguntas, e essa é a pergunta de hoje. Nós vamos pensar somente nela. E vamos refletir na resposta. Será que servir sem as motivações corretas agrada a Deus? Eu já sei como eu vou servir, eu já sei que devo servir, mas se eu fizer isso,
sem estar com a devida motivação no meu coração, será que Deus vai se agradar? Eu já pego um exemplo aí logo de cara. O exemplo do filho mais velho, na parábola do filho pródigo. Diz lá que o filho mais novo saiu, foi dissipar os bens do pai, e ele volta, e quando ele volta, o seu pai, feliz por ter recuperado seu filho com vida, manda matar o bezerro, chamado bezerro cevado, que é o bezerro que estava preparado para alguma festa. E diz que quando o filho mais velho viu aquela festa, aquele churrasco, aquela comilança, foi quase como esse café da manhã aqui, viu? Lá no filho pródigo, aqui foi um pouco melhor. Aí diz que aquele homem, o irmão mais velho, olhou e disse, que coisa. E ele ficou com raiva. E ele ficou triste, e ele ficou emburrado. Ele ficou igual a cara do Felipe, que de manhã cedo, quando acorda. Emburrado. Não, não vou entrar, eu não vou entrar. Aí foram avisar o pai dele e disse assim, olha, teu filho não quer entrar, está lá emburrado. Aí o pai correu, meu filho, o que está acontecendo? Papai, todos esses anos eu te servi e nunca me deste nem um cabrito, velho, mago, para poder eu me alegrar com meus amigos. Aí vem esse filho aí, beberrão, né, fazendo tudo de errado, e o senhor mata um ovelho cevado? Não quero, não aceito. Ali fica evidente a motivação errada no coração daquele filho. Ele não estava fazendo por amor ao pai. Ele não estava fazendo porque queria se dedicar a fazer o que era correto diante de Deus. Ele estava apenas fazendo por interesses. Porque em algum momento ele visava algum tipo de compensação. E quando esta não veio, mas foi para alguém que na visão dele não merecia, ele mostra ali o que estava evidente em seu coração. Então a motivação tem valor sim, a motivação é importante. E é isso que nós devemos ter em mente, que nós não estamos fazendo um favor para Deus. Nós não estamos servindo aqui porque o pastor pediu, ou porque fulano de tal pediu. Nós estamos fazendo porque nós temos algumas motivações, e eu quero dizer quais são as motivações corretas. Então, a motivação correta deve, em primeiro lugar, agradar a Deus. Então, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre essa motivação que agrada a Deus. Vamos lá, primeiro ponto. A primeira motivação, em Hebreus 6 e 10, é que nós devemos servir por amor a Deus, em primeiro lugar. Eu coloquei aqui em primeiro lugar, não foi à toa, porque deve ser aquilo que realmente tem a primazia no nosso coração, quando estamos servindo. Deve ser aquilo que deve estar em primeiro lugar na vida do crente. Hebreus 6 e 10 vai dizer, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do trabalho, e do amor, que para com o seu nome mostraste. Nós mostramos o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso empenho com o nome do Senhor. O versículo continua, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Está vendo aí como as duas coisas andam juntas? Eu estou servindo aos santos, só que a minha motivação primeira é o quê? O amor que para com o seu nome mostraste. É o nome de Deus, está ali, porque Deus, está falando de Deus, não é injusto. E o trabalho e o amor é para glorificar o nome de Deus. É amor a Deus, em primeiro lugar. Então eu sirvo, primeiro por amor a Deus. Essa é a primeira motivação, certo? Eu coloquei aqui que servir de má vontade, ou não servir de alguma forma, ou servir de jeito nenhum, melhor dizendo, né, são evidências de que não compreendemos o mandamento de Cristo. Ou pode ser também uma evidência de que não amamos a Deus, certo? Isso aqui é sério, é muito sério. Porque eu tenho colocado duas coisas. Eu ainda dei uma chance aqui. Pode ser que a pessoa não tenha entendido o princípio. Ele não entendeu. Jesus lavou os pés dos discípulos ali, dos seus apóstolos. Né? Jesus deu essa ordem, as Escrituras dizem que devemos servir.
Mas a pessoa não entendeu, né? Vamos dar uma chance para ela não entendeu. Mas há uma possibilidade muito grande que nós não amamos a Deus, como nós falamos. Porque quando nós amamos a Deus, nós temos essa motivação. E essa motivação vai nos mover mais do que qualquer outra coisa. Isso aqui precisa ser entendido. Muitas vezes, quando eu estou servindo aqui, ou colocando essas cadeiras, ou ligando um data show, pode ser que ninguém venha bater nas minhas costas e agradecer, ou elogiar, ou dizer, muito bem, irmão, que trabalho bem feito. Pode ser que nunca venha isso. Mas eu não vou me desmotivar, eu não vou me entristecer, eu não vou ficar com raiva. Por quê? Porque a minha motivação é o amor a Deus. As pessoas podem não ver, mas Deus está vendo. E o que é que Deus faz? Ele não é injusto para se esquecer da vossa obra. Mesmo que ninguém reconheça, tem uma pessoa que não esquece. E é Deus. E nós vamos estar sempre motivados, sempre atuantes, cansados, mas fazendo. Eu estou cansado, estou. Eu vim de longe, vim lá do Queiroz, vim de manhã cedo, acordei cedo, né, como os irmãos, mas estou aqui. Estamos aqui firmes. E vamos ficar assim até o fim. Segunda motivação, são apenas 4. Por amor aos meus irmãos. 1 João 3, 16 a 18 vai dizer: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Mais uma vez o exemplo de Jesus. Jesus foi o exemplo de maior amor. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. E ele vai dar um exemplo prático. O próprio João, o apóstolo João, ele vai dizer, versículo 17: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado e lhe cerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Essa é a pergunta que o texto faz, o texto inspirado. Eu posso servir aos meus irmãos com meus bens. Eu posso doar, eu posso ajudar. E a palavra de Deus diz, olha, nós devemos fazer isso por amor. E essa é a maior prova de amor. Porque se nós dissermos que amamos com a nossa boca, mas não fizermos na prática, aquilo dali não vai passar de uma mentira, não vai passar de um engano. Porque ele disse, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então o amor aos meus irmãos também deve ser algo que me motiva a servi-los. Porque se eu não amo, eu não vou ter nenhum interesse. Primeiro eu tenho que amar a Deus. Segundo eu tenho que amar os meus irmãos. E essas coisas elas vão se somando, né? Vão sendo motivações a mais, né? Vão enchendo ali a barrinha de life, né? A vida lá. Quem joga videogame, né? Vai ter que encher a nossa barrinha. Então, nós temos o exemplo de Paulo em Romanos capítulo 15. Né? Paulo vai dizer, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Paulo vivia a serviço dos santos e ele fazia uma coleta de amor para levar mantimentos lá para Jerusalém, porque estava havendo uma grande fome. E Paulo é um bom exemplo de uma pessoa que amava de verdade. A terceira motivação, que está ligada também à primeira, é a glória de Deus. 1 Pedro 4,10, versículo 11, a gente leu esse versículo na mensagem passada para falar que devemos servir aos outros, mas dessa vez eu quero ampliar mais um pouco. Eu vou ler o versículo 11. Diz assim, cada um ministre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Está entendendo aí? Cada um administra os dons. Beleza, eu vou administrar aqui, ele dá até alguns exemplos. Se alguém vai administrar, administre bem, segundo o poder de Deus. Se alguém canta bem, cante, segundo o dom que Deus te deu. Se alguém exerce o dom de misericórdia, faça isso. Mas há uma motivação também aqui implícita, para que em tudo
Deus seja glorificado. Então a glória é de Deus. Nós vamos ver já as motivações erradas, que vai ser rápido, são apenas 3, mas isso aqui vai de encontro com o que está no nosso coração. Às vezes nós não servimos para a glória de Deus, e isso vai ser também algo que não é aprovado pelo Senhor. Então servimos também para a glória de Deus. O quarto e a última motivação correta que a palavra nos traz é que os dons, eles têm um propósito e o serviço, ele deve ser feito através da igreja. Isso aqui é muito importante nós entendermos. E eles têm um propósito de edificar a igreja. Está ali, ó. Pode passar. O quarto. Para a edificação da igreja. Nós estudamos esse texto de Efésios. Quando eu estava pregando em Efésios. Mas eu vou passar aqui rapidamente só esse princípio. Efésios 4:12 vai falar que Deus deu apóstolos, deu profetas, deu evangelistas, deu pastores e doutores, querendo, versículo 12, está aí na tela, quem puder ler, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, certo? Quem são esses aqui? São os que vão estar ensinando, são os que vão estar liderando, são os que vão estar, vamos dizer assim, à frente do ministério, né? Vão estar ali na linha de frente, atuando diretamente na pregação, conduzindo os irmãos, e eles têm um propósito, edificar, aperfeiçoar os santos, é o primeiro, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os que servem aqui na frente, eles têm que ter isso em mente. A minha motivação é sempre edificar a igreja, é que a igreja cresça. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Homem perfeito, à medida da estatura de Cristo. Essa é a tarefa da liderança. Mas eu coloquei também que, pode subir mais um pouquinho? Todos os outros que fazem parte do corpo, eles também têm que ter esse mesmo propósito. Não só os que lideram, os que ensinam, os que estão à frente, mas os que estão também ali sendo liderados, que estão participando, integrando ali as outras áreas de um serviço. Lembra-se que os santos precisam atuar na obra também. E ele vai dizer lá nos versículos 7 e 8, e a graça foi concedida a cada um de nós, todos nós, a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, todos os homens. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta e segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para quê? Lá no finalzinho, para a edificação de si mesmo em amor. Quem é esse de si mesmo? Do corpo. Cada parte ela trabalha em justa cooperação, cada um fazendo o seu trabalho, cada um, né, pega a sua tarefa e vamos fazer, e o objetivo é a edificação do corpo. Então, tanto o que lidera, quanto os que estão servindo nessa obra dentro da igreja, sendo liderados, eles precisam também fazer isso para a edificação do corpo. E quando a gente edifica o corpo, a gente se edifica. Vocês estão entendendo? Para a edificação de si mesmo, do corpo. Mas eu sou o corpo. Eu não sou o corpo completo, né? Mas eu faço parte. Eu tenho a minha contribuição, cada parte. Então eu estou edificando aos outros e também me edificando. Vocês entenderam isso? Esse princípio. Essas seriam as 4 motivações corretas. Eu vou recapitular, para a gente não esquecer. Por amor a Deus, por amor aos irmãos, eu vou servir, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Nós temos esses 4 textos que a Escritura nos ensina. Eu queria também falar um pouco sobre as motivações erradas. É o segundo ponto e último da mensagem. Nós temos também, pode passar aí,
as motivações erradas. Eu selecionei apenas 3, que elas vão dar como se fosse ali um contraponto com as motivações certas. Eu tenho que tentar fazer o que é certo e, ao mesmo tempo, evitar essas 3 motivações que são erradas. A primeira motivação errada que devemos evitar é servir a nós mesmos. Nós temos que servir aos outros, certo? E quando eu sirvo a Deus, eu sirvo através do meu serviço aos outros. Isso já ficou bem claro. Mas, às vezes, nós queremos servir a nós mesmos. Eu vou cantar aqui, mas eu vou dar o melhor, porque eu quero ser o melhor, e eu vou ser o melhor guitarrista, eu vou fazer isso, e eu fico servindo a mim mesmo. Olha só o que ele vai dizer em Romanos 16, capítulo 16, versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Eles servem a eles mesmos. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então, tem aquelas pessoas que servem a eles mesmos. E essas pessoas, eles têm uma característica que o texto diz. Eles servem a si mesmos e eles querem se exaltar. Eles querem aparecer. E isso vai trazer pelo menos 2 consequências: divisão e escândalo. Pode prestar atenção. Quem já foi de outras igrejas aqui? Levanta a mão. Todo mundo foi? Ninguém nasceu aqui, não? Rapaz, vamos melhorar isso, né? A Lia nasceu aqui. Na fé. Mas quem já passou por outras igrejas sabe. Sempre tem aquela pessoa que causa discórdia, que causa confusão, que causa divisão. Não tem, não? Tem ou não tem? Aqui é o Darlan. Desculpa. É que ele estava conversando ali. Aqui chama a Camila está dando um apoio ali. Ó. Mas sempre tem aquelas pessoas que causam divisão, causam intrigas, brigas. Pode ir atrás dela. Ela está servindo para aparecer. Ela está servindo ao seu próprio ventre. Ela quer evidência. E às vezes, quando ela não tem, ela cria uma briga para que isso possa trazer luz ali para a vida dela, para que ela possa se achar importante dentro da igreja. Não é assim? Me diga que isso é mentira. Não é verdade? Aí quando você menos espera, aquela pessoa saiu, foi embora da igreja. Está em outro canto. Fulano está em outra igreja. Daqui a pouco, confusão lá. Agora está em outra igreja. Daqui a pouco ele está na igreja dele. A pessoa abre a igreja dele. Tem um exemplo aqui próximo de nós, de um pastor que abriu uma igreja, porque ele brigou lá com a igreja que ele estava, ele ficou com tanta raiva que ele foi para outro canto e abriu outra igreja, né? Aí a gente percebe que a pessoa não estava servindo com as motivações corretas. Eu trouxe também o texto de Lucas. Esse texto é muito interessante. Diz que 2 homens subiram ao templo, né, e com o propósito de orar. E o fariseu, ele, posto de pé, ele orava de si para si, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então ele diz que, eu jejuo, eu faço tantas coisas, e a Bíblia diz que ele orava de si para si. Está vendo o ponto que chega a pessoa não ter a motivação correta, não servir a Deus e aos outros? Nem a sua oração mais é a Deus, a sua oração é para agradar a si mesmo. É para exaltar a sua própria pessoa. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não sou como esse publicano aqui. Aí versículo 13, o pobre do publicano. O publicano, estando em pé, de longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aí a conclusão: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, não o fariseu, porque aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então há esse princípio. Não devemos servir a nós mesmos, precisamos servir sempre a outros. Servir para ser reconhecido pelos homens é o segundo ponto. Mateus 33:5 vai falar também
que esses homens, né, como naquele exemplo da oração, diz que eles faziam orações também nas praças, que eles usavam vestes assim, bem chamativas, que a lei mandava eles ter um tipo de veste específica, que tinha as orlas, né, aquelas franjinhas, né? Diz que Jesus também usava essas roupas, né? Mas os fariseus, eles exageravam nessas roupas, para dizer que era mais santo que os outros, né? E a Bíblia condena, olha o que ele vai dizer aí no texto, e fazem as obras a fim de serem vistos pelos homens. Eles não faziam as obras para Deus, para serem vistos por Deus. Eles faziam as obras para serem vistos pelos homens. E como é que eles faziam isso? Eles trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam as primeiras cadeiras, os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, vem cá Rabi, mestre, professor, senhor, pastor, pastor não, mas tem gente que gosta, né, dos títulos. Não me chame não, pelo meu nome não, me chame de pastor fulano de tal, reverendo fulano de tal, apóstolo não sei das quantas. Isso tudo é coisa para ser visto, para ser notado por homens. Sabe o que Jesus disse? Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso Rabi. Quem é o nosso Rabi? O nosso mestre? O Cristo. Porque todos vós sois irmãos. Não tem esse negócio de mestre, de professor, de doutor fulano de tal. Chega na igreja, eu quero chamar aqui para pregar o doutor formado em Massachusetts, não sei de onde, na faculdade teológica de Dallas, de não sei de onde. Não, a Bíblia diz não, isso aí não. Jesus disse, não quer isso não. Quem é você? Eu sou o pastor tal. Pronto, pastor tal, vem cá. Não importa o que você é não. Todo mundo é irmão. Ensine, faça a sua obra para Deus, não precisa desse negócio não. Eu não gosto disso, né? Se eu chamar algum doutor aqui, eu vou chamar ele pelo nome de pastor. Pode me cobrar. Uma vez eu estava na igreja, aí eu quero chamar aqui o mestre fulano de tal. Aí chamou o mestre, eu disse, meu Deus do céu. O cara tinha feito mestrado, ó. O mestre, eu disse, tá bom de ler a Bíblia, né? Ainda mais chamar de doutor, né? Doutor é quem faz medicina para mim, né? Ele fez medicina? Fez não, então não é doutor não. Então, a Bíblia diz que aqueles que assim procedem, eles perdem a recompensa. Perdem a recompensa. Mateus 6:5 vai dizer, quando orares, não sereis como os hipócritas, que gostam, e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quem faz para ser visto, recebe a recompensa aqui. Porque o que ele está querendo é ser visto, então pronto. Se já foi visto, está pago. Não é assim? Jesus disse, ele está correto. Agora, aqueles que fazem com a motivação correta, por amor a Deus, para a glória de Deus, eles podem e vão receber a recompensa maior, a recompensa eterna, certo? Que fique esse princípio para nossas vidas. O último, para a gente encerrar, há aqueles também que querem servir para agradar os homens, não somente agradar a si mesmos, mas também para agradar os homens. Há um princípio de Efésios. Eu sei que isso aqui foi dito para servos e senhores, mas eu queria extrair a ideia dentro desse princípio de servos e senhores. Olha, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Há também esse aspecto da gente servir para agradar aos homens, para agradar aos homens. Quando nós estamos aqui servindo, fazendo alguma coisa, e nós queremos ser vistos pelo pastor, ou por alguma pessoa, né, que a gente admira, que a gente
né, gosta, a gente perde também a bênção. Não devemos fazer isso. Eu me lembro que uma vez eu estava num lugar, né, e a gente estava lá servindo, cortando papel, fazendo muitas coisas. De boa vontade, né, todo mundo alegre. Aí a pessoa que estava lá liderando esse ministério, ele ficou lindo assim, ficou lindo, né? E a gente, todo mundo orgulhoso, né? Rapaz, a gente fez o melhor. Aí quando o pastor chegou, o pastor lá da igreja, aí olhou, aí não disse nada, só saiu. Nem deve ter achado bonito, mas resolveu não dizer nada. Aí o líder do ministério chegou, e aí? Cadê? O pastor disse o quê? Aí a pessoa disse, nada. Saiu. Aí eu olhei assim. Aí eu falei bem alto para todo mundo ouvir. Quer dizer que a gente estava fazendo isso aqui era para agradar o pastor? Se eu soubesse, não tinha nem vindo. Tinha ficado em casa, eu pensei que era para Deus. Falei bem alto, eu estava com raiva nesse dia. Porque as pessoas não entendem a motivação, não entendem as coisas que Jesus tanto falava. Às vezes a gente cai porque a gente esquece a motivação correta. E eu falei isso e as pessoas ficaram olhando para mim com os olhos desse tamanho, mas ninguém falou nada. Porque não tinha o que falar. E depois disso eu até parei de ir para essas coisas. Essas coisas que vão desmotivando a gente muitas vezes no nosso caminhar. Mas nossa motivação é Deus. Então mesmo que venham essas coisas, depois a gente releva, né? São pessoas, a gente às vezes tem que ajudar também. Motivações erradas. Eu quero finalizar com um exemplo negativo. Eu disse que ia falar do exemplo negativo. O Natan estava doido para ouvir esse exemplo negativo. O exemplo que eu quero dar, pode passar, ao que foi o contrário de Davi, é o exemplo de Saul. Saul é a nossa ilustração negativa. Pega aí para Samuel, capítulo 15. Eu vou encerrar com essa ilustração, mas eu não queria perder como a motivação importa e como a gente precisa aprender também com os exemplos negativos, não somente com os exemplos positivos, mas com os negativos também. 1 Samuel, capítulo 25, diz que Saul, ele recebeu uma tarefa, e essa tarefa era uma tarefa muito objetiva. Ele precisava cumprir o mandamento que o Senhor tinha dado através de Samuel. Versículos 1 a 3 diz o seguinte, do capítulo 15, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, e ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então, os amalequitas eram um povo mau, um povo perverso, um povo idólatra. Deus já tinha determinado o juízo. E a nação de Israel ia executar esse juízo. E diz que Saul recebe essa ordem. Só que Saul não cumpre essa ordem. Saul, quando chega lá, ele vê lá os bois, ele vê lá muitas coisas boas, né? E ele não mata todas as pessoas, como ele diz, ele leva os bois, e ele leva também o rei lá de Amaleque. E diz que isso não agradou ao Senhor. Diz que Deus ficou com raiva, ficou irado, né? Não é com raiva, é irado, né? Por causa disso. Olha só o que vai dizer no versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Eles fizeram a vontade deles. Vocês estão entendendo esse princípio aqui? Deus manda fazer de uma forma. Saul faz da forma que ele quis. Ele não obedeceu. Olha só o que acontece no versículo 19 e 21. Diz que Saul, quando confrontado por Samuel,
ele vai se justificar. Ele diz, não, nós estamos servindo a Deus. Olha que interessante. Versículo 19, por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pela qual o Senhor me ouviu e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequistas os destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois e o melhor designado à destruição para oferecer ao Senhor. Está entendendo aí? Não, Samuel, eu estava servindo a Deus. Está aqui, ó, as ovelhas, os bois, está tudo aí, estou servindo a Deus. Fiz tudo que o Senhor mandou. Só que ele estava enganado. A motivação dele estava errada. E isso fica evidente no versículo 24, quando Samuel vai confrontá-lo. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Está vendo aqui? Saul tinha reconhecido o seu pecado. Ele preferiu agradar a quem? Aos homens. Primeiro ele agradou a si mesmo, porque ele queria levar o rei, né? Ele queria também os despojos, mas depois ele confessou que também queria agradar o povo. Ele não estava temendo ao Senhor com a motivação correta em obedecer ao Senhor. Ele tinha as suas motivações ali particulares, as suas motivações erradas. E disse que isso trouxe muito prejuízo para a sua vida. Sabe o que aconteceu com Saul? Versículos 25, lá do nosso texto. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para o rei, para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Aí então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o teu reino, o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Então, Saul teve esse triste fim. Ele não serviu a Deus como deveria. As suas motivações não estavam corretas. E no final só sobrou o quê? Lágrimas. Diz que Saul chora ali, pede, implora, mas o Senhor não deu mais ouvidos. O Senhor havia determinado o castigo. Saul havia sido rejeitado. Irmãos, nós precisamos entender essas coisas e aprender. Porque se nós também não tivermos a motivação correta, se nós acharmos que Deus precisa de nós para alguma coisa, que estamos fazendo um favor, servir na igreja, ou se nós estivermos com a motivação de aparecer, de querer servir a nós mesmos, Deus também vai saber disso. E Ele vai nos rejeitar. Eu vou concluir com essa palavra. A revisão do que aprendemos hoje. Devemos servir a Deus e aos irmãos. Mas o que vai determinar se estamos fazendo de forma correta, da forma que agrada a Deus, são as nossas motivações. Então, as nossas motivações, elas têm valor. Eu faço a seguinte pergunta: qual é a minha motivação? Eu comecei com uma pergunta também. A motivação importa para Deus? A resposta é sim. O exemplo de Saul. E o de Davi também. Davi recebeu o quê? A aliança davídica. Deus falou que não ia faltar mais descendente de Davi. O que foi que Deus tinha falado para Saul? Saul, teu reino passou de ti. Morreu ele e o filho dele, Jonathan, no mesmo dia, na batalha. E Davi teve seu filho Salomão, e cada geração havia um rei, até chegar no Senhor Jesus. Deus é fiel. Mas qual é a minha motivação?
Eu coloquei aí, podemos até enganar os homens, mas Deus conhece o nosso coração. 1 João 13:19 até o 21 vai dizer: e nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Vocês entendem esse texto? No começo eu tinha dificuldade de entender, mas depois para mim eu consegui entender com clareza o que significa. Esse texto fala que nosso coração, ele não está oculto diante de Deus. Deus conhece o nosso coração. E quando nós estamos fazendo, de verdade, com sinceridade, nós temos paz no nosso coração. Nós fazemos aquilo e Deus nos dá essa paz. Mas quando nós não fazemos com essa sinceridade em verdade, nós vamos ter sempre aquele nosso coração pesado, a nossa consciência pesada diante de Deus. E o que o versículo está dizendo é o seguinte: ora, se a nossa consciência está nos acusando, imagina Deus. Está entendendo? Então, quando a nossa consciência nos acusa, nós temos que procurar entender o que está acontecendo. Se estamos fazendo da maneira correta. O princípio que eu quero extrair principal é esse: Deus é maior do que o nosso coração. E Ele conhece todas as coisas. Então, quando servimos, nós podemos esconder as motivações dos homens, mas não podemos enganar a Deus, porque Deus é maior do que o nosso coração. A última pergunta: vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena? Será que todas essas coisas que a gente estudou domingo passado, nesse domingo, elas também têm uma motivação, digamos assim, de uma recompensa? Nós não fazemos em vão aqui as coisas, podemos até não receber a recompensa aqui, mas lá no céu vamos ter, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Vale ou não vale a pena servir a Deus? Vale a pena, porque Deus é que nos recompensa, e Deus é justo. Amém? Vamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos dizer juntos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai querido, graças te damos, obrigado pela tua palavra, obrigado por tantos ensinos, ó Deus, tantas coisas que se pudéssemos continuar aqui, talvez passaremos o dia todo falando. Mas que essa pequena porção, ó Deus, esses pequenos textos que nós aplicamos aqui, que venham servir, ó Deus, para a nossa vida, que venham realmente fazer a diferença, que nós venhamos ter essa motivação santa, essa motivação de querer agradar a Ti, ó Deus, de querer Te servir, de querer amar a Ti mais e mais. E assim vamos amar também os nossos irmãos, e vamos nos dedicar a essa obra. Que possamos também ter a santa ambição, ó Deus, de estar buscando as coisas lá do alto, as recompensas eternas, não somente ser vistos aqui na terra. Que o Senhor possa fazer isso em nossas vidas, nessa congregação. Se nós aplicarmos essa mensagem, Senhor, essa igreja não vai mais caber as pessoas aqui. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, não vamos ter mais lugar para pessoas aqui. Que o Senhor possa fazer isso, ó Deus. Que possamos seguir o exemplo do nosso Mestre, servindo nos passos de Jesus. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Deus possa fazer isso.